Eu acredito em Deus, como acredito na vida. Eu acredito em Deus, como acredito nas estrelas. Eu acredito em Deus, como acredito no sol. Eu acredito em Deus, como acredito em ti. Eu vejo Deus nas flores do campo. Eu vejo Deus nas águas do rio. Eu vejo Deus no sorriso da criança. Eu vejo Deus na luz do sol. Eu vejo Deus dentro do meu coração. Eu vejo Deus dentro do meu coração. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Eu vejo Deus nas flores do campo. Eu vejo Deus no sorriso da criança. Eu vejo Deus na luz do sol. Eu vejo Deus dentro do meu coração. Eu vejo Deus dentro do meu coração. Eu vejo Deus dentro do meu coração. Bem-vinda a mais uma reunião pública. Meu nome é Joana Dark, estou hoje na condução do trabalho. Quero agradecer ao José Antônio, que está aqui conosco, fazendo a nossa alegria cristã. José Antônio está fazendo a alegria cristã para nós, ele está lá em Salvador. Então, você vê tanto que a internet nos auxilia, né, gente? Isso é muito bom. E vou passar para todos vocês agora o nosso trabalho. A leitura do Evangelho hoje, quem vai estar fazendo é o nosso amigo Edmilson. Ele vai ler a leitura 4, né, do Evangelho. Ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer de novo. Ele vai ler o item 18. A prece inicial é nossa companheira Ana Maria. O palestrante dessa noite é um querido da nossa casa, é Humberto Borelli, filho da Ana Maria, nossa amigona. Seja bem-vindo, Humberto. É um prazer recebê-lo aqui novamente. E para a prece final, a fluidificação das águas, vai ser nossa companheira Alba. Eu vou pedir agora para o Zé Antônio cantar mais uma musiquinha e depois o Edmilson vai fazer a leitura do Evangelho para nós. Um raio de luz nascido do alto, as mãos de Jesus percorre o espaço, vem à terra fazer-se mensagem. Quem se encerra, beleza e a imagem, ensinamento, o Evangelho, a mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente, muda o caminho onde é semeada. Iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. A mensagem deixa uma paz a gente e vai agindo igual a semente, muda o caminho onde é semear.
iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, fortificam-se e estreitam-se. O princípio oposto é o que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pelo afeto, simpatia e semelhança. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, porque, após sua reentrada na erraticidade, reencontram-se como amigos no retorno de uma viagem. Muitas vezes, até se acompanham na encarnação, na qual são reunidos em uma mesma família ou em um mesmo círculo, trabalhando juntos para o mútuo progresso. Se uns estão encarnados e outros não são menos unidos pelo pensamento. Os que são livres velam sobre os cativos. Os mais evoluídos procuram fazer progredir os retardatários. Assim, após cada existência, deram mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais no caminho da perfeição. É mais vivo, justamente por ser mais depurado, por não mais ser perturbado pelo egoísmo nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, então, percorrer um número ilimitado, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, então, percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum golpe fira seu afeto mútuo. Entenda-se que se trata aqui do afeto real de alma para alma, o único sobrevivente à destruição do corpo. Porque os seres que só se unem movidos pelos sentidos não têm nenhum motivo para se preocuparem no mundo dos espíritos. Apenas os afetos espirituais são duráveis. Os afetos carnais extinguem-se com a causa que os fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, ao passo que a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, na realidade não significam nada uma para a outra. A morte as separa sobre a terra e no além. Meus irmãos, com os nossos pensamentos elevados, busquemos a presença de Jesus a nos envolver com todo o seu amor. Querido Mestre, queremos agradecer pelas bênçãos deste momento e por tudo que temos recebido de tuas mãos. Amado Mestre Jesus, que a luz que vem de ti ilumine os nossos caminhos para que possamos seguir confiantes que estás conosco, nos auxiliando a seguirmos teus exemplos de irmão e de mestre amoroso. Gratidão, Senhor, por este momento bendito de preces e de esclarecimentos sobre o teu Evangelho. Fica conosco sempre, Senhor. Que assim seja. Meus irmãos, prazer estar aqui com vocês mais uma vez, prazer rever pessoas tão queridas do meu coração nessa casa bendita, né? E é sempre uma satisfação muito grande. Então, nosso tema de hoje é um tema de extrema importância, porque o mundo vive conflitos inúmeros dentro de quatro paredes, e esses conflitos, para muitos, para leigos, né, passam sem explicação, né? As pessoas não conseguem entender certas coisas que só a doutrina espírita consegue nos esclarecer. Nós não podemos começar a falar de um tema como esse sem voltar um pouquinho na parte mais
teórica, mais técnica da doutrina espírita, e uma dessas causas é a pluralidade das existências, uma dessas coisas, ou seja, as vidas sucessivas, porque se nós tivéssemos uma única vida, não seria possível nos reencontrar enquanto espíritos afins, nos reencontrar enquanto espíritos devedores uns para com os outros, e ir nos melhorando moral e espiritualmente, que é o grande objetivo de todos nós encarnados aqui nesse planeta Terra. Então, a pluralidade das existências, ou seja, as vidas sucessivas, os reencontros, eles são necessários para que nós possamos buscar essa nossa melhoria moral, espiritual, nos melhorar enquanto seres humanos e ali daqui a pouco como seres espirituais, porque todos nós algum dia seremos anjos, né? E cabe a cada um de nós dar passos mais rápidos ou passos mais curtos nessa busca dessa evolução. E um outro fator muito importante que favorece a pluralidade das existências, ou seja, o retorno à carne, trata-se da reencarnação. Então, a reencarnação, ela é um processo natural, um processo divino, onde nós, em espírito, em determinado momento de nossas vidas, retomamos um corpo de carne, essa matéria densa, na busca dessa evolução, dessa evolução moral e espiritual, que já foi dita anteriormente. Não há outro caminho, a não ser esta possibilidade de nos reencarnarmos, de nos reencontrarmos. E a gente lembra lá de Jesus, quando sentou com Nicodemos, e Jesus falou assim, ele salientou, que João Batista seria Elias, e Nicodemos ficou absurdamente impactado, e ele chega até a dizer assim, mas como que eu vou entrar novamente na barriga da minha mãe? Então ele não sabia ali o processo da reencarnação, mas Jesus já deu ali, vou usar um termo até muito popular ultimamente, Jesus deu um spoiler, deu uma dica de que a vida não seria de uma única vez. Nós teríamos que nos reencarnar, porque num determinado momento nós somos criados puros e ignorantes, E num determinado momento nós saímos do caminho reto e correto. Então nós buscamos outros caminhos, adquirimos algumas dívidas, e a reencarnação é o único modo que tem para que a gente possa ir sanando nossas dívidas. Eu sempre digo que ninguém veio nesse mundo aqui para ser perfeito, porque só dessa vez não vai dar, Então a gente precisa voltar várias e várias vezes, uns mais, outros menos, para que a gente possa atingir essa perfeição. Mas nós estamos no caminho, e nós temos que nos apressar a chegar nessa evolução o quanto antes, porque essa é a única condição que nós temos para continuar nossa caminhada. Tá certo? Então, a reencarnação, ela nos dá a oportunidade de corrigir erros do passado. E aí, nos laços de família, existe sim as famílias afins, os espíritos afins que se reúnem em família, ou que se reencontram no outro plano da vida, mas também existe aqueles nos quais nós, muitas vezes, prejudicamos de alguma forma, nos quais nós maltratamos, machucamos, matamos. E aí a gente lembra da história lá de Segismundo, que tem que reencarnar e reencontrar aquela pessoa da qual tirou a vida, que seria o seu pai, numa vida próxima. E essa oportunidade que Deus nos dá de refazer, de corrigir esses erros que cometemos, isso é uma bênção. É uma bênção. E foi dito, lá no passado, que nós iremos pagar centil por centil das nossas dívidas. Quando nós estamos já aqui na Terra e vamos reencontrar entes queridos, lá desde o nosso planejamento reencarnatório, a gente fica sabendo com quem nós vamos nos relacionar, quem serão nossas esposas, nossos esposos, nossos filhos, mas existem reuniões, nas reuniões para reencarnar, e depois de reencarnar, existem as reuniões para receber
aqueles espíritos que serão os nossos filhos, estarão conosco no nosso lar. E se houver afinidade entre os espíritos, o processo é mais tranquilo, né? Porque se formos só espíritos afins, que vêm numa missão talvez maior, de conduzir outros espíritos, que não seja da nossa família, maravilhoso. Mas normalmente não é assim que funciona. Normalmente nós somos colocados com outros espíritos para que a gente possa aí refazer alguns percursos, né? E corrigir alguns erros cometidos. E aí a gente lembra, né, lá do filme Nosso Lar, onde a mãe de André Luiz, ela informa para ele que vai reencarnar, né, e vai ter como esposo o pai, porque o pai estava numa condição muito ruim, de não conseguir nem absorver ali as vibrações positivas que ela emanava para ele, que os espíritos do Nosso Lar emanavam para ele, porque ele era perseguido por 2 espíritos nos quais ele induziu ao mal, que ele iludiu, que ele prejudicou, e só tinha uma forma de resolver essa situação, que seria reencarnar. Então, a mãe de André Luiz iria reencarnar, iria encontrar o pai de André Luiz, iriam se casar, e os 2 espíritos perseguidores estariam ali dentro da família como filhas do casal. E aí a gente para ver, para entender a abnegação, né, o amor, a condição de espírito elevado que a mãe de André Luiz já tinha, para se sujeitar a uma situação dessa, para auxiliar aqueles 3 espíritos, seria a esposa e os 2 espíritos que o perseguiam. Então, agora sim, a gente começa verdadeiramente a falar dos laços de família e da reencarnação. Eu vou lendo aqui alguns trechinhos e vamos comentando aqui para vocês. Bom, a reencarnação fortalece os laços de família, ou seja, as vidas sucessivas, as diversas vidas, né, e a importância desse tema é compreender a continuidade dos vínculos afetivos através dessas vidas sucessivas. Então, nós vamos voltar quantas vezes necessárias forem, até desfazermos todos os maus entendidos. E eu fiz questão de trazer uma imagem como essa, porque às vezes dentro de um lar, existem relacionamentos ruins entre pais, entre filhos, dos filhos com os pais, ou dos pais com os filhos, e nós precisamos nos ater às coisas mais espirituais da vida. Eu me lembro perfeitamente, quando eu ouvi o coraçãozinho da minha Júlia bater pela primeira vez, eu quase morri, e chorei, e falei para o Luciano, olha, não vou entrar na sala de parto não, que eu vou dar trabalho. Então, quando eu a peguei nos braços, quando ela nasceu, eu a peguei nos braços, foi um momento ímpar, foi um momento de extrema emoção, de muito amor, de muito carinho, de um compromisso que eu sabia que tinha com esse espírito que ombreamos juntos até hoje. E um alerta que é importante fazer é que aqueles pais que têm problemas com os filhos, lembrem de um momento como esse, de quantos sorrisos deram com os filhos, de quantas vezes pagiaram o filho, cuidaram, amaram, quantas vezes o filho trouxe para o pai ali um presente de Dia dos Pais, por exemplo, e vice-versa, né? O filho também, os filhos lembrarem também desses momentos, e praticar a lei do perdão, né, meus irmãos? Porque é muito importante que a gente desfaça um emaranhado dos quais nós nos permitimos fazer. E nós precisamos, sim, mudar toda essa história. A reencarnação é o retorno do espírito à vida corporal, um novo corpo. Propósito espiritual de aprendizado contínuo. A reencarnação permite que espíritos se reencontrem em diferentes existências, reforçando os vínculos afetivos, os vínculos de amor. Então, nós precisamos, sim, mudar todo esse emaranhado, né, dessa linha, desse novelo de lã, de tantos nós que nós já causamos, né, que nós já fizemos, e o único objetivo que nós temos aqui nesse mundo, nessa família que temos atualmente, é desfazer os maus entendidos. É fazer com que cada um se sinta amparado, protegido e amado. Porque só assim nós vamos conseguir desfazer esse emaranhado, desfazer tantas coisas que cometemos, né, na vida, e que a gente precisa muito corrigir. Nós estamos no caminho.
não é verdade? Principalmente nós que somos espíritas. Às vezes nós temos nossos problemas familiares, a gente vê o mundo muito perturbado, com diversas situações de muita tristeza, mas nós que somos espíritas, nós temos um trunfo a mais, porque nós aprendemos como que funciona a engenharia divina, nós entendemos como que é a importância de estarmos unidos familiarmente falando, e de conduzirmos uns com os outros para uma vida melhor, para a nossa evolução. E não vale nessa vida, meus irmãos, deixar ninguém para trás. Ah, meu filho dá muito trabalho. Não, ele que cuide da vida dele, eu cuido da minha. Não. Não podemos partir para esse campo. Por quê? Porque nós precisamos chegar juntos. Nós fizemos compromissos, nós fizemos nossas metas a serem cumpridas, e nós temos que buscar, principalmente nós, que somos estudantes da doutrina dos Espíritos. Principalmente nós que somos imitadores de Jesus. E nós temos que colocar Jesus em todas as nossas ações, em todas as nossas opções. Como Jesus faria, muitas vezes com um filho rebelde, ou como um pai ausente, ou como seria Jesus no trato com um irmão, com um parente. Será que ele iria desfazer? Será que ele iria abandonar? Com certeza não, né, meus irmãos? Então, nós temos que partir para definição e para conseguirmos desfazer esse emaranhado, enquanto estamos no caminho. Porque nós estamos tendo essa oportunidade que talvez demore a voltar. Mas vai voltar. Porque se nós não desfizermos o emaranhado, nós teremos em breve um encontro marcado, onde nós vamos nos reencontrar para desfazer os nossos entendidos e para descontar o tempo perdido. Os laços espirituais, aqui fala dos laços espirituais e dos laços corporais, né, materiais, os irmãos de sangue, os filhos de sangue. Os laços espirituais são aqueles de afinidade, né, são aqueles de muita proximidade, né, eles são baseados na conexão de almas, né, em vínculos duradouros. E aí a gente relembra também lá no livro Nosso Lar, né, a história de Lívio, né, onde ele tem a mãezinha, Dona Laura, e toda uma família. Em um determinado momento eles se reúnem, conta a história deles se reunindo lá para fazer um culto no lar. Quer dizer, uma família muito conectada, de muito amor, de muito carinho, né? E é assim que nós temos que nos imaginar num futuro espiritual. É nós nos reencontrando com os nossos entes queridos, com os nossos pais, nossa mãe, nossos filhos, e todos muito felizes, planejando e replanejando os nossos retornos ao mundo material. E os laços corporais, esses são mais, como podemos dizer, eles são mais temporários, porque são compromissos que adquirimos e que teremos que resolver, como disse lá no caso do pai de André Luiz, ele vai ter ali aqueles dois espíritos como filha, para dar amor, para dar carinho, para cuidar, para orientar, e para desfazer todo o mal que ele cometeu lá no passado. Então, os laços corporais, eles oferecem oportunidades de convivência e aprendizado, permitindo que os espíritos reencarnem juntos para resolver pendências do passado e evoluir moralmente. Juntos. Não vale deixar ninguém para trás. Se uma dessas filhas lá do pai de André Luiz começar a dar trabalho e muita dificuldade, ele vai ter que buscar dentro dos ensinamentos cristãos situações e condições de proximidade, de demonstração de amor, de afeto, de carinho, de estender a mão, de puxar ou ser puxado. Porque também, muitas vezes, nós achamos que, por ser hierarquicamente maiores, né, os filhos criança, nós não temos condições de aprender também com os nossos filhos. E isso também faz parte da boa convivência familiar, né, isso também faz parte dos laços de família. Nós temos que estreitar esses laços com muito amor e com muito carinho, né? Olha lá, o espírito que não pertencem à mesma parentela física podem ter maior afinidade entre si do que os que tivessem nascido na mesma família. Os laços espirituais transcendem os dos consanguinidades. Então, o que acontece aqui nessa situação? Muitas vezes nós temos espíritos que a gente fala assim, nossa, mas o fulano é tão bacana, eu gosto tanto dele,
e nós não temos um relacionamento ali consanguinidade. Nós não temos não é meu irmão, não é meu filho, não é meu pai, não é meu primo, né? Mas é um espírito afim. Muitas das nossas parentelas são espíritos afins, especialmente aqueles que sempre estão dispostos a nos auxiliar, e sempre estão dispostos a estender a mão para nós quando nós precisarmos. São espíritos de uma afinidade de outras vidas, que vêm até nós, juntamente nessa encarnação, para também nos auxiliar, né? Olha lá, com o intuito de aprender e de enriquecer-se com novas experiências, determinado espírito pode temporariamente distanciar-se do grupo de afeições, renascendo em outras plagas. A gente lembra também uma situação como essa do livro lá, 2000 anos, né, de Públio Lentulus, onde ele volta num outro formato, nos 50 anos depois, ele volta num outro formato, numa outra situação. Ele volta como um escravo, o escravo Nestório, né? Mas totalmente desvinculado dos seus familiares daquela reencarnação passada, né? Porque ele tinha outros compromissos a cumprir. Mas a pluralidade das existências faz com que a gente tenha a oportunidade de reencontrar no futuro os nossos familiares, nossos entes queridos, nossos espíritos afins. Gente, que hora termina? Quantos minutos tem? É às 8. Você tem 6 minutos. Vou partir para a finalização, tá? Então tá tudo explicado aqui dos laços espirituais e dos laços carnais, né? E quais são as soluções? Aqui eu vou passar rapidamente por conta do tempo, mas a gente tem que ter paciência e resiliência dentro do nosso lar, tanto enquanto pais, enquanto filhos, enquanto irmãos, enquanto parentes. Nós temos que ter paciência, nós temos que ter resiliência, nós temos que imitar Jesus, como Jesus faria no nosso lar, no nosso lugar, né? Jesus teria, sim, toda a paciência. Puxa, mas eu faço tudo, eu tento me aproximar, mas não tem jeito. E quando a gente faz tudo que está, né, ali no nosso limite, nas nossas possibilidades, e a coisa não está funcionando, recorramos à prece, recorramos às orações, às vibrações positivas, e principalmente a demonstração de carinho e de afeto, porque isso também toca. Nós nunca vamos, ou quase nunca vamos receber algo raivoso se nós dermos às pessoas um sorriso. Então, quando nós sorrimos, muito raramente nós não recebemos um sorriso de volta. E assim é dentro do nosso lar. Se nós demonstrarmos amor e carinho, em algum momento das nossas vidas, aqueles que estão convivendo conosco também vão compreender essa vibração de amor e vão retribuir de alguma forma. E para isso a gente tem que ter a paciência citada ali atrás. Exemplo de amor e compreensão. Continuar demonstrando amor, carinho, compreensão, ajuda mútua, para que a gente possa, assim, seguir juntos a nossa caminhada. E, principalmente, nós, espíritas, né, buscar ajuda espiritual, participar das palestras, frequentar a casa espírita, trabalhar na mediunidade, para que nós possamos nos reequilibrar, para que nós possamos ter a condição de nos aproximar daqueles que muitas vezes estão envoltos na ignorância, que ainda não conseguem entender tudo que a vida espiritual nos proporciona. E aí nós temos, sim, que buscar a casa espírita, que fazer o culto no lar, que é uma outra coisa de extremíssima importância. O culto do evangelho no lar, ele ajuda a desfazer esses emaranhados, porque muitas vezes nosso ente querido está ali ouvindo, às vezes ele não participa porque tem essa situação, mas quando fazemos o culto, a vibração no nosso lar, ela muda, a luz de Deus, ela abraça o nosso lar, ela protege, e ela toca o coração de todos aqueles que convivem conosco. E o respeito ao livre-arbítrio, né, meus irmãos? Querendo ou não, num determinado momento, nós teremos que respeitar o livre-arbítrio daqueles que convivem conosco. Se fizermos tudo que for do nosso alcance e a coisa não funcionar, eles têm o direito de tomar as suas decisões. Mas nós esperamos sempre, e queremos sempre, chegar nessa linha de chegada, né? A gente está em época de Paralimpíadas, né? Tivemos Olimpíadas e agora as Paralimpíadas, e essa imagem é sugestiva, porque nós temos que chegar juntos,
no nosso objetivo. A família tem que chegar junta nos objetivos traçados. E essa é uma imagem que ilustra bem isso, porque nós não podemos deixar ninguém para trás. Nós temos que renovar as nossas forças, temos que nos preparar moral e espiritualmente, para que a gente possa conduzir aqueles que ainda estão envoltos ali na ignorância. Porque só assim todos nós encontraremos a felicidade mútua. Tá certo? Eu acho que deu tempo, né? Que Jesus possa abençoar a todos nós, possa nos iluminar, possa proteger nossos familiares, especialmente aqueles que estão mais próximos de nós, que nós possamos dar o exemplo, os bons exemplos. Não é que a gente não vai ter erros, porque temos, né, cometemos equívocos, mas nós temos que buscar melhoria, nós temos que buscar sermos cristãos verdadeiros, sermos espíritas verdadeiros, que é a mesma coisa, que é aquela luta incessante de vencer as nossas más inclinações, as nossas más tendências, porque através do nosso exemplo, aqueles que estão à nossa volta também vão modificar em alguma parte, em algum ponto, e quem sabe a gente possa, sim, chegar no objetivo todos juntos, nesse momento de evolução que todos nós buscamos. Muita paz a todos e que Deus seja louvado. Muito obrigada, Humberto. E não esqueçamos, né, de estar sempre fazendo a nossa reforma íntima, né, para que a gente consiga chegar nesse objetivo. A Casa André Luiz agradece mais uma vez a sua participação aqui conosco. Esperamos em breve estar com você novamente. Bom, pessoal, agora eu vou chamar o Zé Antônio para cantar mais uma musiquinha para a gente fazer a prece final e a frutificação das árvores. Nossa amizade nasceu no dia de uma doce união. Nasceu na hora em que cantava alegremente o coração. E mesmo que algum dia um de nós vá pro infinito, vamos ouvir o coração dizendo em grito: como é bonita a nossa doce amizade. A verdadeira amizade é como o sol que ilumina cada manhã, anunciando o alvorecer de um lindo dia. E hoje nossa amizade cresce mais a cada dia, cresce no amor, na mais profunda alegria, para alcançar o continente da luz. E mesmo que algum dia um de nós vá pro infinito, vamos ouvir um coração dizendo em grito: como é bonita a nossa doce amizade. Como é bonita a nossa doce amizade. Como é bonita a nossa doce amizade. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves. Depois dessa bela canção que o nosso irmão nos trouxe, eu convido a todos que se sentem confortavelmente e vamos trazer para a nossa tela mental a imagem de Jesus. Jesus, com seu olhar meigo, a nos contemplar. Nesse instante, através do seu infinito amor,
todo o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, recebe uma limpeza que vai tirando de nós as dores, os incômodos, o mal-estar, o desânimo. E nesse momento, depois dessa limpeza, nós vamos sentindo agora que são derramados sobre nós as bênçãos que vêm de Jesus, das suas mãos luminosas, vão penetrando em nós as bênçãos de amor, de luz, de paz, de bom ânimo, de coragem, de esperança, de fé renovada. Estamos agora nos sentindo mais leves, mais confortados. E vamos agradecendo a Jesus por esse momento, por essa dádiva. Através do amor de Jesus, nesse momento, são extraídos da natureza todos os eflúvios necessários para transformar a nossa água, estar sobre a mesa, nos filtros, nas caixas d'água, em remédio. Em remédio salutar para cada um de nós. Jesus, que é o médico dos médicos, sabe que cada um de nós necessita. Nesse instante, essas águas estão sendo fluidificadas, transformadas no remédio salutar para cada um de nós. Mestre Jesus, te agradecemos imensamente, Senhor, por esse momento, por estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, por tanta graça derramada sobre nós. Mestre Jesus, com a Sua permissão, Senhor, nós iniciamos esse momento e com a Sua permissão vamos encerrando, na certeza do Teu amparo e Tua presença em nossas vidas sempre. Obrigada por tudo, que assim seja.